Modificadores de parâmetros, isso mesmo, vamos conversar um pouco mais a fundo sobre isso no vídeo de hoje. Então, se tu tem curiosidade de saber um pouco mais, fica comigo, pega teu café e bora lá! Fala galera, Henrique Gereta por aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre modificadores de parâmetros. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre modificadores de acesso, então eu vou deixar o link aqui no card para tu dar uma olhada, que basicamente a gente consegue aplicar eles em classes e métodos. No vídeo de hoje a gente vai entender como que a gente consegue aplicar modificadores em parâmetros, o parâmetro do nosso método. Quando a gente cria um método em C#, a gente pode optar ou não por passar parâmetros, né? Um ou mais. E daí fica a cargo de quem chamar o método para passar esses parâmetros. Mas existem alguns truques ali, algumas palavrinhas reservadas que a gente consegue utilizar nos parâmetros para que consiga transformar o sentido dele, para que consiga alterar, né, realmente o acesso dele. Mas antes da gente ir para a tela do meu computador, eu já queria te pedir para tu te inscrever aqui no canal, porque é com a tua inscrição que eu sei que o meu conteúdo está conseguindo atingir o teu conhecimento, está conseguindo de alguma maneira ajudar na tua carreira, e é com a tua inscrição também que a gente vai conseguir propagar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então me dá essa força, tu te inscrevendo aqui, tu ajuda muito o meu trabalho. Muito obrigado pela tua inscrição e agora vamos para a tela do meu computador. Muito bem, então já estamos aqui na tela do meu computador e eu tô aqui com a minha boa e velha aplicação no console, né, um Console App. E o que a gente vai ver aqui agora é alguns dos modificadores de parâmetros que a gente pode ter. Então, sempre que a gente tem um método, se eu colocar aqui void do that, né, eu tenho aqui um método, que esse método aqui, por padrão, ele vai me retornar vazio, né, ele vai retornar um void, só que aqui dentro do meu parênteses, eu consigo colocar parâmetros, eu consigo especificar se eu quero algum parâmetro ou não. Então, eu consigo colocar aqui, por exemplo, um int number, vamos supor. Isso aqui é um parâmetro que eu tenho, né, um parâmetro que eu espero de entrada. E aqui dentro do meu método eu posso simplesmente atribuir, posso dizer que number vai receber igual a 345. Eu estou atribuindo esse valor aqui ao meu number. Então imagina que aqui eu tenho uma variável do meu tipo int que vai ser value, e aqui dentro do meu value eu tenho 789, certo? O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente chamar o meu doThat, o meu método, e vou passar o meu value para ele, que é o meu parâmetro de entrada. E aqui vamos supor que ao invés de eu mudar o number, né, ao invés de eu mudar a variável aqui, eu vou simplesmente dizer que value vai receber 345. Você já deve imaginar o que vai acontecer aqui, né? Porque se eu fizer aqui dar um console.writeLine, vocês vão ver que o meu value ele nunca vai ser esse valor aqui. Então se eu vier aqui no meu terminal .NET run, vocês podem ver que ele simplesmente botou o 345. Mas vamos lá, qual é o parâmetro que pode nos ajudar com isso? Gente, aqui a gente consegue utilizar o parâmetro out, certo? Esse parâmetro ele vai simplesmente nos dizer que o output já vai ser atribuído para a variável que a gente quer. Então o que eu posso fazer aqui, ó? Pode ver que ele já deu um erro aqui, tá? Ele já está dizendo que ele não reconhece isso. Eu posso simplesmente vir aqui e colocar um out também, como eu tenho aqui na declaração do meu método, e esse meu value aqui, como vocês podem ver que ele já ficou aqui num cinza claro, esse valor aqui ele não serve mais de nada, porque ele já vai atribuir no output. Então aqui eu vou colocar que o meu number vai ser igual a 345, tá? Porque eu não posso simplesmente colocar o meu value aqui, o meu value já está aqui. E se eu vier aqui, ao invés de 345 eu colocar 789, vocês podem ver que quando eu rodar esse meu cara aqui, deixa eu dar um .NET Run, ele já vai aparecer aqui com o meu 789. Ou seja, eu não atribuí nada em value, eu não tenho nenhum valor padrão para value, eu simplesmente passo ele como out, e o retorno do meu método, claro, aqui tá como void, né, mas aqui eu tô atribuindo o parâmetro que veio, como o parâmetro que veio tá assinalado como out, ele já vai dar um output na variável aqui que eu escolhi. Então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro método legal, é o primeiro modificador, né, de parâmetros que a gente tem. Já no nosso segundo caso, vamos apagar aqui e vamos criar um método também, void increment, com nome de incremento, tá? E eu vou simplesmente aqui dizer que eu tenho um int number, novamente, e aqui dentro eu vou simplesmente dizer que o meu number, ele vai ser atribuído uma vez, tá? Vocês também, de certa forma, já devem perceber o que vai acontecer aqui, mas vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável aqui do nome number, eu vou atribuir ela com 1, e eu vou simplesmente chamar o meu increment passando 1. E aqui eu vou dar um console.writeLine
e aqui eu vou pedir para mostrar o meu number, tá? Então se eu vier aqui agora e rodar aqui no meu terminal, deixa eu dar um clear aqui, vou dar um .NET Run, vocês podem ver aqui que ele tá rodando 1, né? Ou seja, ele não tá incrementando. E por que que isso acontece? Isso acontece porque toda vez que a gente cria um método em C#, um recurso entra em ação que se chama stack framing, né? Ou seja, é aquela velha diferença de tu passar uma cópia, né, e tu passar um reference, né? Tu passar uma referência do que tu queres. Nesse caso aqui, eu tô simplesmente chamando direto o meu stack framing. Então ele sempre vai criar novamente, ele nunca vai ter uma referência do que tu quer dizer, ou seja, ele nunca vai ter uma referência desse meu number. Nesse caso, number não é 1 para ele, por causa do stack frame. Então o que a gente tem que fazer nesse ponto? Nesse ponto, a gente sempre tem que utilizar o modificador ref aqui. E aqui, como vocês podem ver, ele também já tá dando um erro, né? Porque ele tá me dizendo aqui que eu tô pedindo um valor por referência que eu não tenho. Então o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar a ref aqui na frente, fazendo uma pequena correção, né? Ao invés de passar o 1, eu vou passar o meu number aqui, né? Que ia dar na mesma coisa. Então olha só que interessante, aqui eu tô passando um valor de referência, um ref int, e aqui eu tô dizendo que o meu int aqui, né, que é um 1, é um valor inteiro, aqui eu tô usando inferência de tipo, eu consigo dizer que ele é um valor de referência também. Se eu rodar agora a minha aplicação, vocês vão ver que agora sim ele tá incrementando com 2. Por quê? Por causa do valor de referência. Eu estou passando uma referência desse meu number, né? Em outras linguagens a gente tem os pointers, né? Os ponteiros, que a gente consegue acessar diretamente qual é a referência dele. Aqui no C# a gente utiliza simplesmente o modificador de parâmetro ref e já vai funcionar da maneira que tu espera. Então o próximo parâmetro que a gente tem é o parâmetro in. Eu consigo utilizar esse parâmetro aqui. Eu vou até tirar aqui, ele não precisa mais do reference aqui nesse caso. E o que o in me diz? Ele me diz que eu posso sim passar ele aqui como um parâmetro, só que eu não posso alterar diretamente o que eu estou passando. Então vamos supor o seguinte, se eu viesse aqui, ó, ele já me dá um erro aqui, se eu viesse aqui comentar, eu poderia fazer algo do seguinte sentido, var result igual a number mais 1. Isso é totalmente possível de fazer, tá? Por quê? Porque eu não estou alterando diretamente number, eu estou simplesmente atribuindo mais 1 a ele. Mas isso significa que o meu result vai ser number mais 1 e não number. Number não vai ser alterado. Nesse caso aqui, como eu estou passando number como meu parâmetro in, eu não consigo modificá-lo diretamente. Então esse é um parâmetro muito legal também quando a gente precisa passar um parâmetro que a gente não quer modificar. A gente pode sim ter alguma lógica com ele para atribuir outras variáveis ou simplesmente ter isso como um controle, mas eu não consigo acessar ele diretamente. E por fim, mas não menos importante, eu posso criar um outro método aqui, stat use params, e daí aqui eu vou colocar como params int, criar uma lista de int, eu vou colocar aqui como list. E aqui dentro do meu método eu posso simplesmente dar um for each, né, var, eu vou colocar aqui como item na minha lista. E aqui simplesmente posso dar um console.writeLine e eu posso passar aqui o meu item. Mas o que esse parâmetro aqui me diz? Esse é um recurso bem interessante que vocês podem ver que eu estou passando aqui uma lista de inteiros e isso me diz que quando eu utilizo params aqui na frente, eu consigo passar essa lista de forma dinâmica, digamos assim. Então vamos supor que aqui eu vou chamar esse meu método useParameters e aqui eu vou passar a minha lista de inteiros. O que eu posso fazer? Olha que bacana, eu posso simplesmente passar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu consegue ver que aqui eu tô passando 1, 2, 3, 4, 5, 6 em um único parâmetro, mas esse meu parâmetro ele interpreta como uma lista. Se eu quisesse mudar aqui e passar como string, por exemplo, eu teria que modificar aqui. Então eu poderia dizer que a minha primeira string vai ser Henrique, a minha segunda string vai ser João, a minha terceira string vai ser blá blá e por aí vai. Eu consigo em um único momento passar todas as listas, né? Tudo que eu preciso referente à minha lista, porque aqui, ó, ele é um params list, né? Eu tô definindo aqui que ele é uma lista, eu só defino o tipo aqui, passo o tipo que eu preciso para ele. Então isso ajuda muito porque a gente não precisa ficar criando variáveis e variáveis para popular listas, a gente pode simplesmente passar a lista aqui que a gente quer e a gente consegue fazer isso também com objetos complexos, né? Então vamos supor que eu tenho aqui, ó, eu tenho um public record
car, e aqui eu vou ter um string branch, como se fosse a marca do carro, certo? O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente dizer que o meu params aqui, ao invés de ser string, ele vai ser do tipo car, e aqui dentro do meu método eu consigo, quando eu chamo ele, eu consigo muito bem fazer algo referente a isso aqui. Eu consigo simplesmente, deixa eu só dar uma indentada aqui, eu consigo muito bem vir aqui e dar um new car passando a marca dele, né? Eu consigo aqui atribuir mais, consigo dar um new car novamente, passando aqui a minha marca, e assim sucessivamente, né? Eu consigo fazer várias vezes isso, consigo simplesmente no meu use params aqui passar já o objeto que eu tenho, né? Que é o meu objeto complexo, né? Ou seja, não é um objeto simples, não é algo primitivo da linguagem, mas eu consigo fazer isso passando por esses parâmetros. Então a gente viu 4 formas aqui de modificar os parâmetros, e essas formas são bem legais de tu usar no teu dia a dia de trabalho. Gente, nós conseguimos ver formas muito legais de a gente modificar parâmetros dentro do C#, então eu realmente espero que tu tenha aprendido como que tu possa fazer isso. Eu realmente espero que tenha ficado claro para ti como que a gente consegue usar cada um desses modificadores de parâmetro, e eu te agradeço de coração por tu estar aqui comigo até o final do vídeo. Muito obrigado, fica bem, bons códigos, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!